boa noite a todos, a todas as nossas telespectadoras, nossos telespectadores, aqueles fiéis, né, assistentes aqui que prestigiam o programa Atividade há 26 anos no ar, trazendo informação, conteúdo, opinião independente. Este é o projeto, esta é a trajetória, este é o compromisso do programa Atividade através do seu chefe, nosso comandante José Silvas. Hoje é 4 de abril de 2019. A temperatura em Porto Alegre, depois de 33, 34 graus centígrados à tarde, 23 graus centígrados neste momento, às 19 horas e 30 segundos. A umidade relativa do ar, imagina, está 90% a umidade relativa do ar no calor, por isso que uma alta umidade relativa do ar fica ainda pior. Bom, hoje é 4 de abril, uma quinta-feira, e parabéns ao Esporte Clube Internacional. Hoje, 110 anos do nosso glorioso Internacional, nosso adversário aqui, como eu como gremista digo, mas o Internacional merece toda a nossa homenagem, porque é um clube que há 110 anos, como esta data marca, é um clube que consolidou a sua marca, consolidou a sua importância e essa cultura colorada, essa torcida também, que como a do Grêmio, é uma torcida maravilhosa, uma torcida que acompanha o time, que vibra como foi ontem, quase 50 mil pessoas assistindo o Internacional e o River Plate, e o Internacional que está muito bem na Libertadores, apesar do empate de ontem. Então, parabéns à torcida colorada, aqui na figura do Bernardoni, acho que toda a bancada, exceto eu e tu, né, Guria? E eu sou não praticante, então... Não praticante, gremista não praticante. Está isolado mas aí. A bancada hoje está constituída da maioria... Colorada não praticante. Constituída de colorados. Então, na figura do nosso ilustre amigo, companheiro, de muitas batalhas aqui no Atividade, Ayrton Bernardoni, a homenagem ao Esporte Clube Internacional. Então, começo apresentando Bernardoni. Bernardoni, só tua boa noite. Boa noite pela tua presença aqui. Obrigado, viu? Esforja, obrigado pela tua presença também aqui. Não vamos ter hino hoje? Não vai haver hino? Hino de o quem? Hino do Internacional? O chefe não liberou ainda, a não ser que ele libere lá, porque eu não sou tão ousado assim, né? Vamos ver? Olha aí! O chefe liberou, viu? Parabéns ao Internacional, então, né? Internacional que nos ensinou, gremistas, a ser campeões fora dos regionais, fora do Rio Grande do Sul. Depois, claro, aprendeu conosco, gremistas, a ser campeões fora das fronteiras brasileiras. Roxane, obrigado pela tua presença aqui também. Prazer estar aqui de novo. Muitas novidades no trânsito, né? Sempre, a gente vai trazer coisas importantes aí. Daniel Daló, prazer, tu que está aqui do meu lado, prazer em tê-lo aqui na companhia dessa bancada qualificada. Bernardoni, vamos falar um pouquinho sobre o Internacional, porque os 110 anos, claro, naturalmente vai fazer uma homenagem em nome da bancada da Atividade e falar sobre o jogo de ontem. Pois olha, ontem iniciamos bem e não terminamos bem, porque o jogo ganho, 2-0, e com 2 bolas paradas, terminamos cedendo o empate. Mas, dos males ainda não é o pior, porque continua na liderança com 7 pontos, entendeu? Então, o Inter jogando mais uma em casa e vencendo, ele está classificado. Então, tem tudo para classificar. Poderia já classificar ontem. Mas cedeu um empate, um grande time que ganhou do time deles lá, aqui, deram um vareio aqui naquele campinho ali do Maitá, eles fizeram a festa lá no Maitá. Nós queríamos vingar eles ontem, né, porque é nosso co-irmão, mas não deu, mas o empatezinho já deu para ir pelo menos pela metade. Então, mas aí é o Internacional, 110 anos, mostra que é um dos maiores clubes do Brasil. Uma das maiores torcidas, é o clube com o maior número de sócio pagante, não é o torcedor, é o sócio pagante, é o clube com o maior número, tem quase 130 mil sócios. Então, tem tudo para vingar um campeonato logo ali. O time está bem, gostei, entendeu? Mostrou garra e tudo. E o D'Alessandro mostrou que ele é o cara. Entendeu? Onde foi o melhor jogador do time. Entendeu? Concatenou a jogada e tudo. Tem muitos caras que... Então, a gente pega assim, ó, a gente vê a imprensa gremista num momento, por exemplo, quando o D'Alessandro, numa entrevista, perguntando sobre o Internacional e tudo, ele disse, não, estou num grande clube, um clube com
visual bonito em volta, entendeu? Aí a torcida, a imprensa gremista já se doeu. Ele está gozando lá com nós, porque o nosso está no meio da vila. Então, ele nem falou nada disso. Ele apenas disse que o Beira-Rio tem um visual bonito na beira do rio, tudo. E ele já dizendo que estava gozando com ele. Aqui, ó, a torcida não, a imprensa gremista. Todos eles que falaram, a gente viu quais são os gremistas aí. Entendeu? Tá aí. Mas o Internacional é o clube do povo. O que tu tem que restrição? Qual é o preconceito com Vila? Devia gostar de Vila, né? Porque não, ele não falou em Vila, ele não falou na Vila. Quem fala na Vila aqui sou eu. Ele não falou, ele falou que o Beira-Rio tem um visual bonito em torno. Sim, tu disseste que não é igual ao time de Vila, mas se o clube do povo é do povo, não pode ter restrições de preconceito à Vila. Ele não falou nada, ele não falou nada. Eu estou dizendo tu, não foi ele. É que aquele mais gremista e aquele já se doeu, porque está no meio de uma vila lá, ele quis dizer que o time da Arena do Grêmio não é bonito em volta. Assim. Não falou nada disso. O cronista, o jornalista gremista que já se doeram todo. E eu dou risada para eles. E Soja, teu comentário balizado. Silvio, primeiro eu queria cumprimentar a direção do Esporte Clube Internacional, cumprimentar todos os colorados, porque exatamente no dia de hoje, 4 de abril de 1909, era fundado um clube que passou, alguns anos depois, a se tornar o Clube do Povo e chegou ao píncaro da glória no ano de 2006, quando se sagrou campeão do mundo, numa disputa já oficializada pela FIFA. Então, o Internacional é um clube hoje que tem todas as comemora 110 anos e merece toda a nossa consideração e respeito. Parabéns aos colorados. Sobre o jogo de ontem, Silvio, eu queria fazer um pequeno acréscimo ao que o Bernardone já colocou. O Internacional jogou ontem, o primeiro tempo, uma das partidas mais brilhantes dos últimos tempos. O Internacional foi impecável, dominou o jogo, teve ganhando de 2-0, tomou um gol ao final do primeiro tempo, que acabou mudando depois a história da partida. No segundo tempo, o Gadiardo, o argentino, esse foi muito feliz nas mudanças. Ele é um bom técnico, né? Ele é um excelente técnico. É verdade. Não é por menos que ele está há 5 anos no River Plate, não é? No clube. Ele fez 2 substituições. Pode parecer num primeiro momento, o River não estava com a sua equipe principal. Não, estava sim. Esses 2 rapazes que entraram, o Dela Cruz e o outro, são jogadores de seleção. Eles não são perna de pau, são jogadores de seleção. E aquele Dela Cruz teve uma felicidade na cobrança daquela falta, não é que ele bate 10 faltas daquela e ele não consegue botar a bola de novo no ângulo, não é? Naquele lugar que ele fez. Eu só lamento foi o Vitor Cuesta, também um zagueiro experiente, não é? Com toda a categoria que tem, fazer uma falta infantil ali na frente da área, não podia nunca ter feito aquela falta. O Edmilson, numa barreira, pode abrir os braços. Lógico. Porque isso é primário. É primário. Se tu fizer assim, tu está correndo risco, que foi o que aconteceu. Agora, ele foram os 2 lances que acabaram definindo a partida. O Internacional tomou 2 gols e bola parada. Não houve um chute a gol do River Plate em jogo corrido, em bola corrida. Aliás, os chutes que foram dados a gol entraram, né? Foi o 2-2 Esse cara do River deve ter visto o Jael cobrar naquele Grenal, que fez exatamente assim. Foi um gol parecido, não foi? Parecido com o Jael, é verdade. Agora, essa história aqui, não é contestar, porque na verdade é final. Mas o Internacional tinha um dirigente que sempre dizia assim, nós empatamos ou perdemos porque foi bola parada. O Inter foi campeão brasileiro pela primeira vez com 75, bola parada, gol do Valdomiro. Foi a segunda vez campeão, bola parada de escanteio, gol do Figueroa. Então, bola parada vale. Para favor ou contra. Quer dizer, é do futebol. Quer dizer, e eu até acho, eu não vi o jogo. Da bola parada. Eu não vi. Reclamando
dos nossos que jogadores. aconteceu para ter Sim, essa tá. bola parada, Tá. que não deveria. Tá, A mas falta houve- do Cuesta e do pênalti Abrir os braços na barreira. É, a mesma coisa que aquele zagueiro do Grêmio, como é o que foi embora aqui contra Não, o River aquele- ano passado, aquele o cara- abriu as mãos quando o cara chutou. O cara que ele deu um chute O Inter é violento. histórico numa situação muito importante. Em partidas não só decisivas, mas partidas que valeriam a classificação. Isso aconteceu em vários campeonatos brasileiros, que o Inter estava indo muito bem e em determinado momento, eu não sei o que acontece. E parece uma coisa que não tá linkada ao Inter. Ele está indo bem, 2-0, é o momento de quê? Vamos ser estratégicos, vai lá e perde. Ou empata e deixa escapar uma oportunidade. Agora, mais uma vez, nós poderíamos estar classificados, vamos esperar mais um jogo. Faz um retrocesso, o Inter sempre comete esse erro. Devido a quê? Não sei, talvez, aí é uma questão de dirigente, talvez o técnico tenha que parar, observar, fazer substituições necessárias e dizer, bom, estamos ganhando no primeiro tempo. E a gente sabe que primeiro e segundo tempo são duas partidas diferentes, sempre foi verdade, no futebol. É difícil manter os 90 minutos iguais. Então é o momento de substituir, é o momento de trocar, pensar estrategicamente. Silvio, me permite, só pegando um gancho Claro. do Daló se referiu a técnico, eu me lembrei da entrevista que o Denilson deu ontem, junto com o nosso técnico, o Odair. Me chamou a atenção o carinho com que ele se dirigiu ao seu comandante. Primeiro chamando de papito, né? Uma expressão carinhosa que eles têm com relação ao Odair, o papito. E segundo, ele dando um testemunho de público do respeito que o Odair tem dentro do vestiário. Isso é excelente. Com todos os jogadores, não é? Quer dizer, o Odair tem que ser louvado e aplaudido hoje, porque ele era um auxiliar técnico, não é? Foi guindado a um Internacional rebaixado e colocou o Internacional hoje como o primeiro da sua chave na Libertadores e fazendo um Com excelente certezeza. trabalho. Aliás, não é? qual é o nome dele? Desculpa, o treinador internacional, Odair Helm. Odair. Ele foi jogador do Inter também, né? Sim. Na verdade, ele mostra assim, o que é um líder. O líder não é só um líder na ponta, a liderança ela começa a ser exercida lá no comando, lá atrás, ou seja, no vestiário. E ele me mostra assim, porque o Internacional, que convenhamos, o Internacional não é um time que tenha grandes nomes e tal. Tem o D'Alessandro, um outro, o Nico Lopes, é meu primo e tal, um grande jogador. Mas, na verdade, ele conseguiu fazer um time nacional consolidado, um time forte, um time guerreiro e um time compacto. Né? Sim, ó. Então, eu acho que Ele por só isso tem que ele está bem. prestar atenção Assim, ó, nesses detalhes. Todo mundo ficou surpreso que ele preparou o D'Alessandro, deixou fora 2 jogos, entendeu? Os caras terminado, não joga mais, não sei o quê. E ele preparou, deixou o cara inteirinho, foi o melhor do jogo. Isso aí é estrategista, é verdade. Quer dizer, tomou conta do jogo todo, entendeu? Quer dizer, então ele é o craque do time. E aí todo mundo dizia que ele ia mandar no Odair. Ele não está mandando, está obedecendo o Odair. Mas aí também tem que ver com o D'Alessandro. O D'Alessandro é um cara, aliás, porque ele sabe que está em fim de carreira, e ele sempre foi um cara agregador. Ele tem aquele jeito argentino, né? Dentro ele do campo ajuda, e tal, ele ajuda. mas ele é um cara agregador. Eu acho que é importante, o Internacional tem nele também uma liderança positiva. Mas olha aqui, ó. Bom, e paralelamente, hoje o Grêmio está jogando neste momento lá no Chile, né, contra a Universidade Católica. Já deve estar 1-0 para a O Católica. tricampeão da América, o primeiro e único tricampeão da América do Sul do Brasil está jogando essa hora. Se tiver gol aí do Grêmio, os 3 ou 4 gols no primeiro tempo, nós vamos anunciar aqui. Olha aqui, ó, você está aqui na RDC TV, 511 mil pontos de net em todo o Rio Grande do Sul, mais na internet, quer dizer, nós estamos em todo o mundo, o pessoal pode nos ver. E muito obrigado pela sua audiência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro melhor e mais tranquilo. E sua sede pede melhor, sua sede pede sucos Petri. Hoje, como sempre, né, quando tem uma representante do sexo feminino aqui do programa, quem determinou que o suco a ser servido era de uva, a dona Roxane Ponce. Parabéns. Né? Ela que escolhe, eu só sento lá se tiver suco de uva Petri. Isso a gente manda. Isso aí, aqui nós temos que dar uma chance, né? Pois é. E olha aqui, sucos Petri é só sede pede melhor, sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e de açúcar. E olha aqui, ó, você não pode perder o seu sono.
e tem que continuar sonhando. Sonhe para realizar essas coisas, sonhe para ser alguém na vida, sonhe para ter aquilo que você sempre sonhou em ter. O sonho é importante, manter o sonho, ter aquela utopia, ter aquela vontade de enfrentar os desafios. O Banrisul, o nosso banco, está aí à tua disposição para que possa ajudá-lo a realizar o seu sonho. Acompanhe a mensagem do nosso banco. Não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, nós estamos aqui com essa bancada que eu já apresentei nesse primeiro espaço do programa e, na verdade, muitos assuntos importantes, assuntos explosivos, né, aqui, locais ou não, mas eu gostaria de passar para a bancada aqui, comentar o que aconteceu em São Paulo, eu acho que foi hoje ou ontem até, na grande São Paulo. Os bandidos invadiram lá, explodiram de madrugada a caixa eletrônica, uma turma, os bandidos bem armados, como estão os bandidos bem armados no Brasil. Aí a Polícia Militar de São Paulo foi ao encalço deles e matou 11 CPFs que foram extintos. E aí é o seguinte, né? Aí vem toda aquela coisa, a imprensa comprometida, a imprensa do coitadismo, a imprensa que defende bandido. Por exemplo, a Veja colocou, depois eu entrei no site da Veja hoje de tarde, e a Veja colocou assim, ó, olha a manchete, que se não dá vontade do camarada ficar raivoso dessa imprensa parcial, que não diz a verdade, quando se trata de a Polícia Militar, que representa a sociedade, enfrentar a bandidagem que quer destruir a sociedade. Então a Veja colocou assim, ó, Polícia Militar executa 11 suspeitos. Os caras estão numa guerra, os caras são suspeitos, os caras estão numa guerra. Eles estão muito mais aparelhados do ponto de vista bélico do que a Polícia Militar, que nos representa. Eu sempre digo assim, ó, Max Weber dizia, Charles de Montesquieu dizia que a violência da polícia, ela é a única violência que é legal, porque ela defende a sociedade. Quando é que nós vamos entender isso? Bernardone, o que tu acha, Bernardone? Esses suspeitos. Não, suspeito na casa deles, entendeu? Tomara que eles assaltem lá a casa deles, que eles vão dizer que é suspeito. Mas eu fico encasinado que eu escutei um velhusco lá, de cabelo branco, dizendo que abriu um processo na corregedoria lá da polícia lá, para saber como é que foi. Aqui, ó, não tem nada que abrir processo, ó, são bandidos, vagabundos, e aí eles, sabe o que eles vão fazer? Vão afastar esses policiais enquanto estiver correndo lá o processo. Aqui, ó, não é ele o primeiro, já vi vários, não só lá, aqui também eu já vi isso aí. Policial matar o vagabundo e aí ele é afastado, e tem que pegar a arma dele para fazer perícia, não tem que fazer nada disso. Matou o vagabundo, não tem nada que ele segue o baile. Então, eles, em vez de dar força para o policial, ainda ficam botando peninha. Aliás, o presidente já colocou no Twitter dele, né, homenageando os militares. Assim como nos países desenvolvidos se faz, homenageia aqueles que cumprem a sua missão para defender a sociedade. Claro que isso aí vai provocar, não é forte, vai provocar agora aquelas reações daquela turma que a gente sabe, né? Eu duvido que o Dória vá ser contra ou querer... Pelo contrário, ele vai dar força para a brigada. Vai, claro, sem dúvida. vai dar força e isso aí não vai dar processo, não vai ter promotor. Deu força. Olha aqui, ó, eu tenho Ele tweetou também isso. Tem uma notícia aí que foi dada agora aí que o senhor fez que não ouviu. O quê? 1-0 para o Católica. Está inventando isso. Para a Católica. Tu tá inventando. Não sei, está 1-0 para a Católica. Não dá mais informação errada aqui, né, cara? Não é informação errada, não. Quem dá aqui é o âncora. Quem dá aqui é o âncora, a informação correta. Né? Isso aí é oposição. Tava todo mundo matando os bandidos aqui, entrou essa... Poxa! Estamos de bandido aqui agora, velho. Não, mas essa notícia é mais importante do que... Olha a felicidade que ficou o Bernardone, olha a felicidade. E aí, Daniel? Na realidade, o que acontece hoje, a imprensa, infelizmente, não é total, parcial. A gente tem esses veículos aí de
escritos, né, principalmente. Até a Folha de São Paulo, que era uma que há pouco tempo também era contra, foi trocada toda a diretoria, a família Frias, né? Frias. Isso. Retirou a irmã que comandava, colocaram outra pessoa. Sabe por quê, né? Já mudou. Houve uma avalanche. Sim, de reclamação. Não de reclamação, de tirar a assinatura, como é que é? Desistência. Sim, todo mundo desistência da desistência. assinatura. E os patrocínios assim como também. A Veja está na falência e a Globo teve o maior prejuízo financeiro dos últimos 30 anos, nesses meses de janeiro, fevereiro e março. Ou Ela seja, já tem uma a dívida sociedade impagável. começa a despertar. A Globo já tem uma dívida impagável, né? Que é isso que o Bolsonaro está dizendo que ele vai cobrar, ou está Só tentando no cobrar. INSS ela deve mais de 300 milhões. No INSS. BNDES, não sei 6 quantos bilhões de uma operação que é só. impagável. De uma operação Impagável, só, não tem 6 como. bilhões. Tem que cobrar. E pela lei da Só concessão, que- se não pagar, tira a concessão. Só que se acabou. criou a imprensa veio criando que notícia que vende é a notícia triste, é a notícia do desastre. Quantos milhões de coisas acontecem de bom no mundo? O que a gente vê? Quando é que a gente vê que se descobriu um remédio que está curando uma doença? São raros casos. É notícia que vem, vai e não é divulgada, né? Agora, o assassino no interior de Cacimbinhas matou alguém ou errou o tiro, isso vira manchete mundial. Mas agora Então, o governo teve lá em Israel quantos projetos, quantos acordos fez importantes para o Brasil? nada foi divulgado. Só se preocuparam Nada foi em divulgado. fofoca. O que eu ouço muito é, o Bolsonaro está criando a popularidade dele. Eu só faço uma pergunta, onde é que tu viu isso? Não, passou na GVT, na Globo News, passou, mas quem é a Globo News? O que é isso? Tá errado, a gente ainda está acreditando. Eu recomendo às pessoas o seguinte, leiam o jornal certo, não leiam qualquer pasquim, qualquer porcaria. Leiam a coisa certa, prestem atenção nas notícias, olhem outras emissoras, porque tem que haver o contraponto. Senão nós vamos continuar acreditando na mentira. E uma mentira contada várias vezes, ela tende a se tornar realidade. Pois eu já penso que a ideia é a gente não ler o jornal certo, mas ler vários, né? Ler Sim, várias exato. opiniões, circular em vários Até para saber qual é o grupos, certo daí. Ouvir os dois lados, ouvir o lado do bandido e do mocinho, ora bolas. Até para isso, a gente, para poder ter fazer um juízo de valor correto e verossímil. E eu acho, inclusive, Daniel, quando tu fala assim, a imprensa foca no que é ruim. Mas isso não é o problema da imprensa, o problema é do ser humano, né? Também, mas é que... Inclusive, o que eu vejo veio ser antes, humano que ovo- adora assistir o BBB. O Ou ovo, seja, mas o que veio antes, o ovo ou a galinha, quem é que começou? A gente não sabe. Então hoje já se... E as ou pessoas seja, vivem se disso. Vende, aquela história do ciclo, né? Vicioso, no caso. Claro. Se vem, quando tem público Concordo. que quer ver isso, ele é o que vai ser E vai ser oferecido. vendido. Só que à medida que isso vai acontecendo, isso vai aumentando. Por exemplo, nós vivemos um momento... Ontem eu estava escutando a Globo News e eles estavam falando, cada um dando a sua opinião. Eu tenho um urubu aqui. Você ouviu? Então eu estava escutando e eles estavam comentando. Estavam comentando sobre o que cada um achava. Então uma disse que o Guedes de fato deu o troco, porque os caras começaram a ofender, e ele também deu com a mesma moeda e tudo. A outra, entendeu? Já. Pois é, mas ele não precisava ter partido para agressão, não sei o quê. E o terceiro, são aquele trio que tem na Globo News que dão palpite. E o terceiro, não, pois é, o Bolsonaro, né, ficou meio desgastado com a viagem, porque desagradou lá os árabes, porque não sei o quê, porque não podia botar o escritório de... Olha aqui, ó. Isso é só o que eles falam. É só fofoca, é só fofoca. É só o que eles falam. É só entrega, nada. Diz o que é bom, É? porque ontem na CCJ, o Guedes esse deu troco na petezada. A petezada começou a tudo agredir ele. Chamar de mentiroso, tu tá mentindo, porque não é assim, é assado, tu tá matando o pobre, porque tu vai tirar 900 milhões do pobre, não sei o quê. Daqui a pouco ele perdeu as estribeiras também. Olha aqui, ó, vocês tiveram 18 anos no governo. Exatamente. Quebraram o país e agora estão reclamando. Nós estamos há 3 meses na direção do país e você vem nos cobrar. Quer dizer, fala que tinham que botar
também na Previdência, nos militares. Mas não é nós, é vocês. Por que vocês não fazem isso? Tem medo? Tem medo do Exército? Porque ele deu o troco nos caras. Eu vou te contar uma verdade. Eu, sinceramente, assim, ó, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu acho que no Brasil, sinceramente, não tem como resolver as coisas institucionalmente. Nós vamos chegar num momento que vai ter que haver uma ruptura institucional. Porque, olha aqui, ó, o que aconteceu ontem lá na Comissão de Constituição e Justiça foi emblemático da forma como esse pessoal que tu citaste aí, ele encara o governo como se fosse um inimigo. Quer dizer, e encara a sociedade, porque o governo representa a sociedade. Nós somos mal educados. São mal educados, grave são vagabundos, mal educados, vagabundos. E nós ainda pagamos para esses caras estar lá. O mais grave é isso aí, a falta de compostura, a falta de educação. Porque não adianta, que os caras vão lá, eles montaram um cenário de palanque, de discurso, de comício. Aquilo ali não é para isso. E, lamentavelmente, foram esses três patetas aqui do Rio Grande do Sul, a tal de Rosário, o Pimenta e o Henrique Fontana. Olha, eu já disse ontem aqui, envergonhado de ter políticos desta estatura tão pequenininha, né, que nos envergonha. Nós que temos Borges de Medeiros, temos uma história, Getúlio Vargas, gente que sabia conduzir uma nação, gente que sabia ter pelo menos uma compostura ética, moral, comportamental. E esse trio, esse partido desse pessoal todo, que tudo é a mesma coisa, PSOL, isso é tudo, como diz o governador, essa ralé toda aí. Isso aí é que nos envergonha o Brasil. O que eles fizeram com o Brasil? Nada. Só destruíram o Brasil. E querem fazer o quê? Não tem nada de bom. Até com aqueles planos iniciais que eles incorporaram dizendo que eram deles, eles conseguiram destruir, porque na realidade ficou sem fim. A própria Bolsa Família, que começou no governo Fernando Henrique, que era o Vale Gás, eles condenavam eleitoral. O que o Lula fez foi só juntar aquilo num decreto. E aí se tornou Bolsa Família como, que milagre. Isso tudo é necessário por um tempo, até se conseguir fazer com que tenha emprego, que se desenvolva a região. Mas o que acontece é ao contrário, dê eternamente, vou ter o voto. Pô, isso qualquer pessoa que conhece um pouquinho de história vê isso. Então, fica tudo vazio. Mas óbvio que o PT vai continuar fazendo isso. Isso aí vai terminar. Vai, está acabando. Hoje tem 3 na Comissão de Justiça, já tiveram vários. O ministro dessa secretaria é o nosso deputado federal aqui, do PMDB. Qual é a secretaria? Ele é da cidade. Sim, da cidade. Ele é da cidade, ele já... Não é o Osmar Terra? Osmar Terra. Terra. Ele já bloqueou mais de 1 milhão. É outro, não tem esse mais Ministério da Cidade, é outro nome, né? Não é mais Ministério da Cidade. Não sei, não é mais da cidade, é outro nome. Mas ele já bloqueou mais de 1 milhão de Bolsa Família Fajuta, que até cachorro tinha, que ganhava Bolsa Família. Era como mais médico, tudo Não é 1 bilhão, é um bilhão. Não é 1 bilhão, é 1 bilhão. Não, 1 milhão não é nada. Bilhão, é 1 bilhões, bilhão. É bilhões. Ele já desbloqueou muito dinheiro. O Guedes Nós temos 13 bilhões. O Guedes ontem falou uma coisa que aí eles não gostaram, porque estava dizendo que o agricultor é mal intencionado, é bandido. Não, ele simplesmente disse o seguinte, que alguma coisa não está batendo. Tem 6 milhões de pequenos agricultores cadastrados. E tem 9 milhões aposentados. Alguma coisa está errada aí. Tem 3 milhões aí de diferença. São caras que estão na cidade e estão recebendo o INSS porque eram agricultores. Não são nada, é fajuto. Eram votantes. É falso. Eram eleitores. Então, eram eleitores. É por isso que se diz assim que a questão principal do novo governo do Bolsonaro é desconstruir tudo aquilo que foi construído nessa base só eleitoral. Vocês bateram também. Não, vai destruir. Vocês estão querendo destruir tudo. Não, vai destruir o que eles fizeram. Exatamente. Para depois construir tudo de novo. É isso aí. Tinha um economista chamado Joseph Schumpeter que ele dizia, as grandes economias elas seguiram o que ele disse, a chamada destruição criativa. Tem que destruir isso aí para criar coisa nova que seja alguma coisa para a sociedade. Bom, olha aqui, pessoal, ó, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo e descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados no bosque, pássaros cantando. Eu sempre lembro aqui, ó, hoje é o dia do Internacional, né?
que lá, viu, em Forja, lá no barranco tinha uma calopsita, né, que cantava o hino do Grêmio. E tem uns bandidos aí que foram lá e mataram a calopsita. Né? Não sei por que eles mataram a coitadinha da calopsita. Ela tinha uma boa opção clubística, né? Com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais. No Brasil, 70 lojas em todo o país e 4 lojas agora em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a sua família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Realmente vale uma visita na Cobasi, lá o seu pet vai chegar lá e não vai querer mais depois deixar de ir de novo, né? Porque realmente é um ambiente muito bom e tem tudo que é artigo que você precisa para, não só para os animais, né? Tem coisa lá para a sua casa de campo e tal. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Parabéns, Pugina, já disse isso aqui uma vez, por resgatar a nossa autoestima de conservadores e liberais. Conservadorismo e liberalismo foram que elevaram as grandes nações ao que elas são hoje. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para o seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Olha aqui, pessoal, com relação à área de segurança pública ainda, nós tivemos a posse hoje aqui no Rio Grande do Sul, nessa área de segurança. É importante que o prefeito, aliás, o governador Leite, está agora começando realmente a fazer aquilo que deve fazer. A única coisa que eu tenho ainda em restrições é que nós temos 23 secretarias. Será que precisava tanta secretaria? Quer dizer, mais do que ministérios no governo federal. Eu acho que está na hora do governador, e tenho certeza que ele pensa nessas coisas. O problema todo é romper com esse paradigma, né? Tem muita secretaria, vamos reduzir isso para 15 secretarias, eu acho que seria bom, dando esse exemplo, porque o problema do Estado, se é financeiro, pelo lado da receita está difícil de ter aumento de receita enquanto não tiver desenvolvimento econômico. E no aumento de imposto é inviável, o pessoal não vai deixar ir, até a população não admitiria. Então, de qualquer maneira, vamos ver aí o governador dando posse, aí, o novo secretário da área de segurança. Vamos lá. O Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini lotou nesta quinta-feira. Parlamentares, procuradores, promotores de justiça, agentes da segurança pública, secretários, juízes, OAB-RS e convidados prestigiaram a posse do novo secretário da Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, César Facioli. O cargo era acumulado pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Um desafio do novo secretário. Num primeiro momento, a geração de vagas. Vagas qualificadas, que ao mesmo tempo permitam que a gente avance na questão do cumprimento da lei de execuções penais, de uma forma, evidentemente, a atender, por óbvio, os limites de civilidade e dignidade dos apenados, mas especialmente que a gestão do sistema reduza a dificuldade que nós temos hoje. E para isso precisamos de uma verdadeira plataforma de convergência, com a participação de todos os setores. César Facioli assumiu porque aposentou-se nesta quinta-feira, conforme está publicado no Diário Oficial do Estado. Era subprocurador-geral de Justiça para assuntos jurídicos do Ministério Público do Estado. Ele tem urgências a resolver. Do enfrentamento da questão de presos em viatura ou em DP, essa é a meta de curtíssimo prazo. Ranolfo Vieira Júnior deu boas-vindas a Facioli. Não tenho dúvida que Vossa Excelência vai qualificar em muito a Administração Penitenciária desse Estado, a Secretaria da Administração Penitenciária desse Estado. Em entrevista, o governador Eduardo Leite afirmou: eu não tenho dúvida que marcaremos no nosso governo talvez a maior abertura do número de vagas que um governo sozinho tenha feito no sistema prisional. Mas nós precisamos validar, evidentemente, todas essas linhas de ação agora com o novo secretário e a sua equipe para reduzirmos substancialmente este déficit.
importante que o governo caminhe nesse sentido, né? Porque realmente a questão da segurança pública é uma questão que diz respeito a todas nós, as nossas famílias. Hoje você não tem tranquilidade de sair nas ruas, né? Nem dentro de casa. Veja, só entra e faz o que quer, né? E de qualquer maneira nós sabemos que é uma missão muito dura, muito difícil. São muitos obstáculos, né? Que são naturais e outros criados, né? Nós sabemos bem por que tipo de gente que cria essas dificuldades para a atuação da segurança pública, para que nós possamos ter pelo menos uma segurança melhorada, né? Para que possamos andar um pouco na rua, curtir a nossa cidade que é tão bonita, Porto Alegre, né? A orla do Guaíba está maravilhosa. Quer dizer, hoje Porto Alegre está com vários locais que podem comportar assim, ó, o compartilhamento das pessoas. Mas de qualquer maneira, essas questões aí, enfim. Bom, a área do trânsito sempre também foi um grande problema. Aliás, para chegar aqui hoje na TV, eu estava em Ipanema, demorei 2 horas, saí às 5 horas, cheguei quase às 7 horas aqui. O trânsito estava um inferno hoje. Hoje, excepcionalmente, eu também senti coisa, isso, né? com Porto Alegre. E aparentemente nenhum acidente, né? Falando de trânsito e falando um pouco do nosso presidente da República, né? Postou no Twitter que vai suspender a instalação de 8.000 novos pardais nas estradas federais. Ainda que essa seja uma notícia que para uma parcela da população seja motivo de comemoração, para nós especialistas é um motivo de preocupação. Não porque não existam, né? E aqui eu já falei algumas vezes que eu acredito que em determinadas situações existe sim indústria da multa. Não porque não existam multas aplicadas de forma irregular, não porque não existam equipamentos instalados em locais que não deveriam, mas especialmente porque a atitude de se suspender essas instalações desses 8.000 novos pardais, que seriam feitas em até 5 anos, ela é como se cortássemos a cabeça para eliminar a caspa. Por que se diz isso? Porque todo controlador eletrônico ele precede de um estudo técnico. Esse estudo técnico é elaborado por um engenheiro que, analisando todas as características da via, número de mortes, número de acidentes, sinuosidade da pista, todos esses elementos, eles delimitam que naquele determinado local deveria ser instalado um equipamento eletrônico. Com a fala do presidente, com a justificativa que ele deu para a não instalação, é extremamente preocupante. Por quê? Porque faz com que todo mundo que em algum momento foi autuado por uma infração de trânsito, por um equipamento que tenha sido instalado de forma equivocada, ou seja, que não tenha tido os estudos técnicos antecedentes, é nula. E, portanto, poderia sim ser pedido este valor de volta. Todas as implicações que advêm de uma infração mal aplicada, por exemplo, os pontos, né, um processo de suspensão por pontos, ou então um excesso de velocidade em mais 50%, que também gera suspensão da carteira de habilitação, ou seja, todas essas situações, pela fala que foi dada, são passíveis de revisão. Então, seria talvez muito melhor para o administrador público dizer, vamos fiscalizar os estudos técnicos, vamos rever se realmente há essa necessidade e não colocar, né, os controladores contra a população. Por todas essas questões e por entender que esse tipo de declaração ela é muito mais um pouco da velha política do pão e circo. Por quê? Porque está jogando para a torcida e não fazendo uma devida análise do que realmente o trânsito precisa, é que nós especialistas, e eu digo isso pela nossa comunidade que dialoga sobre essas novidades que tem vindo a todo dia, a gente está muito preocupado com o possível aumento, sim, do número de mortes no trânsito por conta da falta desse foco que o governo federal, e não só o governo federal, mas assim, do CONTRAN e DENATRAN, e que isso muitas vezes desemboca também para os estados e municípios, mas que eles precisam dar para o trânsito. Estamos enxugando gelo toda vez que pagamos muito mais por um acidentado, por um inválido do trânsito, do que investimos em evitar esses acidentes e essas mortes. Xane, só não digam que eu tenho interesse pessoal aqui que aumente o número de multas. Posso fazer o contraponto? Pode, deve, tá. É importante. Já vou te Pode haver também, um pouco de exagero, não é? Que é o outro extremo, então, bom, cancela tudo. Não foi, eu ouvi diferente hoje, eu ouvi que o presidente deixou para que os técnicos decidissem
da necessidade de colocar esses 8 mil pardais ou não. Mas o que eu quero te dizer, por que se chegou ao exagero? Primeiro, olha o absurdo. Olha o absurdo. Tu falasse em engenharia, em técnicos e o escambau. Faz 50 anos, faz mais de 50 anos que eu tenho carteira de motorista. Faz 50 anos que eu trafego nas mesmas estradas que estão com as mesmas placas lá de 80 km por hora. Poxa, 50 anos atrás nós andávamos de carroça. Há 50 anos atrás um Fuca para parar precisava 100 metros. Os carros hoje em dia param sozinhos, em 10 metros, não precisa 100. E nunca ninguém reviu isso. Então eu sou obrigado a andar a 80 por hora numa estrada, que os caminhões quase passam por cima da gente, se tu andar a 80 por hora, não é? Durmo na direção, porque dá sono, pelo carro moderno que a gente tem, com toda a tecnologia de hoje, não é? E ninguém nunca se preocupou com isso. A velocidade das estradas continua. A gente está falando a mesma coisa. Não é? Concordo contigo, tu quer ver tem que ser revisto. Outra coisa, as multas. Criou-se sim uma indústria de multa aqui. Olha aqui, eu tenho infindáveis recursos e não ganhei nenhum. Olha os absurdos. Infindáveis recursos por multas das mais absurdas que tu possa imaginar. O Código Nacional do Trânsito, tu conhece melhor do que eu, diz o seguinte: o cinto de segurança é um equipamento de segurança para o motorista, não é para outra coisa. Então, se eu não estou usando o cinto de segurança, o que o agente de trânsito tem que fazer obrigatoriamente? Ele tem que me parar, mandar eu botar o cinto, me autuar e eu assino a multa, que foi multado. Eu tenho infinitos recursos de gente multada lá, sem cinto de segurança. Esse vigarista fica numa esquina lá e ele tem que apresentar serviço, passou o dia inteiro, ele não multou ninguém, ele pega um caderninho, passo eu lá, ele pega a placa do meu carro, sem cinto. E quem é que vai provar que eu estava com cinto ou sem cinto? Mas eu concordo contigo. Sem cinto ou falando no telefone. Exatamente. Obrigado, Bernardoni. E além nessa hora cinto, que a indústria da multa ela se apresenta. A falta do celular, falando no celular. E aí, como ele tem fé pública, fica a minha palavra contra dele. Aí é uma covardia, aí é covardia. Não é? A Jari não reforma multa nenhuma. Eu vou só te dizer uma coisa. Então, milhões e milhões aí de multas enchendo as burras. Não tem fé pública. Hã? O azulzinho não tem fé pública. O azulzinho não tem. Ele não tem fé pública. Quem tem é o brigadiano. Quem tem é o policial militar. O azulzinho não tem. Isso foi uma situação colocada. Ele é um funcionário público seletista. É pior ainda. Não, não pode. É ridículo. Mas o pior é o seguinte. Eu vou perguntar. Estatísticas são coisas interessantes. Mas eu pergunto. Qual é o objetivo do pardal? Qual é o objetivo da multa eletrônica? É fazer com que as pessoas se conscientizem, diminuam a velocidade. Bom, para isso, entendo eu, deveria ser feito o quê? Existe um pardal na estrada, eu começo a avisar aquele pardal 1 quilômetro antes. Há um pardal. Quando eu chegar perto, o pardal está iluminado o suficiente para eu diminuir a velocidade. Bom, aí o pardal está cumprindo, porque ele está me avisando antes que ali tu tem que cumprir a legislação. De tantos em tantos quilômetros tem que existir. Mas o que existe hoje? Eu vou para a serra todos os finais de semana. Eu conheço todos os pardais. Você leva uma multa atrás da outra. E eu levo multa porque tem um pardal que quando eu volto à noite, tu não enxerga o pardal. E ali, a velocidade que deveria ser 80 km por hora, sem placa, ele passa para 60 km por hora. Como é que eu faço? Eu não consigo enxergar, eu não sou avisado. Uma estrada é no mínimo 80 km por hora. E pior, abruptamente as pessoas quando visualizam aquele pardal, já ocorreu sim vários acidentes, porque freiam desesperadamente para não receber os pontos e não observam quem é que vem atrás. Então é o seguinte, o Bolsonaro pode, como é comum dele, falar às vezes demais e de forma errada, mas sim tem que tirar os pardais, sim tem que ter sinalização. Eu prefiro, então, ao invés de deixar um pardal que a empresa privada lá recebe, acho que é 20% de toda a arrecadação, ou seja, eu estou alimentando alguém que criou um sistema de computador, que colocou, ganhou uma suposta licitação, porque eu acho que nem concorrência pública tem,
e fica arrecadando 20%, o resto vai para o Estado e, pelas estatísticas que eu leio, diminuiu muito pouco o número de acidentes nas estradas. Diminuiu muito pouco. E não foi por causa disso, foi por campanhas de televisão, campanhas de não beber. Isso dá muito mais resultado. Né? Exatamente, dá muito mais resultado do que meramente um pardal escondido atrás de um poste com uma árvore na frente para vir e caçar a carteira. Porque daí qualquer quilômetro a mais, ou seja, nós temos que andar 80%, é 10%, né, que se permite, então vamos votar 88%. Se o cidadão está 89%, 7 pontos na carteira. E aí? Como é que funciona? Onde é que nós estamos? Cadê o policial? Eu ando pela freeway o tempo inteiro, eu não vejo um policial rodoviário militar. Eu não vejo um policial. E eu não vejo um policial rodoviário na freeway, que é uma via de velocidade mais alta. De vez em quando aparece um. Bom, não tem pardal na freeway também, mas assim, onde é que está o policial? As cabines, por exemplo, vem por São Leopoldo, tem uma polícia rodoviária federal ali por São Leopoldo, que era para ter, nunca tem ninguém, e todo mundo para e se atravanca. Infringindo a legislação na tocaia. Pois é, não pode. Mas escondidos com aquele radar. Então assim, ó, sim, o governo está certo, tem que dar um alento à população, tira, eu acho que o Bolsonaro vai fazer o seguinte, para com isso, agora vamos fazer estudo técnico, eu quero saber se tem necessidade naquela curva. Entendeu? Mas é aí que entra o que eu falei. Justamente, se agora eu vou fazer estudo técnico, significa que antes não tinha, então, lamento, vai ser um oba-oba. A partir de agora, todo mundo vai entrar com ações revendo essas ações. Eu entendo juridicamente o que tu está falando, mas eu duvido muito que qualquer juiz ou tribunal vai corroborar, querer devolver ou considerar ela nula. Acho meio difícil. Eu acho que as multas são nulas já hoje, justamente pelo que o Ford falou, e tu sabe muito bem. Até quando nós trabalhamos junto lá atrás, que era o quê? Tu entra com recurso apenas para ganhar tempo. Não há nenhuma análise do recurso. Por isso que eu digo, essa é a parte sórdida da indústria da multa. Evidente. Mas como é que tu acaba? Não é que tu está cortando a cabeça. Mas só um pouquinho. Já que isso aqui não está dando resultado, então eu vou fechar o cano para parar de pingar. Bom, agora eu vou ver onde é que está goteiro, onde é que está vazando. É melhor, porque senão não para. A coisa não tem fim. Muito bem, faltam 12 minutos para as 20 horas. Realmente o debate é importante e essa coisa de trânsito sempre acalorado. É porque diz muito respeito a cada um de nós, né? Ainda bem que o que o presidente quer, ele manifesta muitas vezes, ele, mesmo no regime presidencialista, ele não vai fazer porque depende dessas instâncias todas. Claro. Ainda bem, né? Auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Deixe o seu imóvel, o seu negócio a ser administrado por gente competente que vai ali trazer grandes retornos para você e para o seu negócio. Olha aqui, ó, o artista plástico Érico Santos estará expondo pela primeira vez em Santa Cruz do Sul, na Casa das Artes Regina Simonis, com abertura na próxima sexta-feira, portanto, amanhã, a partir das 19h30. Serão 22 pinturas de diversas dimensões. Lá estarão as suas características todas, mulheres camponesas que fizeram escola, suas danças, seus cavalos e uma série de temas que o artista considera abstratos, mas personagens cromáticos, caracterizados ou não, posando, andando, correndo, bailando ou voando em seus respectivos universos. Aliás, o artista, o Érico Santos, é conhecido internacionalmente como um estudioso da cor e mantém estúdio em Porto Alegre e também em Milão, na Itália. Idealizou esta mostra para atrair o espectador às influências que o tom sofre num determinado espaço. Por isso mesmo, a exposição Perspectiva Cromática será também o tema do workshop que o artista ministrará gratuitamente no sábado pela manhã, dia 6 às 10 horas. Então aqui a vernissagem é dia 5 de abril de 2019, portanto amanhã, a partir das 19h30. A visitação 6 de abril a 4 de maio. Silvio, particular amigo do nosso comandante. Silvio. Sim, claro. Sabe, né? Sim, amigo. Silva sabe escolher os amigos, né? O chefe sabe escolher os amigos e os companheiros de bancada, né? O Silva é um cara realmente que tem essa Eu tenho alguns quadros dele em casa também, maravilhosos, do Érico Santos. Muito bem. Kimura Car Care. E teu carro não foi lá na Kimura ainda? Tem que botar lá pois também. Pois é, né? Eu preciso... Especialista em cuidar dos automotivos. O Bernardoni vai levar o dele também lá, né, para dar uma checagem e tal, sair brilhando lá na Kimura, né?
que você está vendo os automóveis tradicionais, automóveis de grife, né? Saudosos, né? Daquele seu tempo maravilhoso, né? No cinema, né? A gente via muito no cinema esses carros aí. O nosso Algaira que tem esses carrinhos aí, né? O Algaira é um colecionador, né? O Algaira é um colecionador. E realmente aqui você, olha que maravilha. Esse Porsche, eu sempre digo assim, parece um Carmanguia TC, como eu tinha. É bem assim uma perspectiva do Carmanguia TC. A diferença é o motor. É verdade, o motorzinho, né? É só o motor, né? A diferença, né? Então, olha aqui, ó, não perca, vá lá no Kimura, o telefone é 996066565. Tudo que você precisar fazer, olha aí, mudança de estofamento e tal, essas coisas, tá, probleminha de estofamento, vai lá e faz um estofamento novo e o carro sai novo. Então, não é apenas carros desse porte, desse tamanho, dessa grife aí. O seu carro pode ir lá e também vai sofrer uma grande transformação, vai ficar cada vez mais bonito. Eu, por exemplo, particularmente, não gosto de andar de carro sujo. Quando cai aquela chuva, às vezes o cara manda lavar o carro e cai um toró dali a 2 horas e acabou tudo de novo, né? Suja e tal. Realmente carro sujo não é comigo. Então, você que está com o seu carro, vai lá na Kimura, visita lá, ligue, marque, você vai ter uma grande surpresa, uma surpresa positiva. E Cindy Lojas Porto Alegre, que faz um varejo muito mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Aqui o Cindy Lojas também é outra coisa, um detalhe importante. O Cindy Lojas, ele tem uma equipe de especialistas que ajuda você a administrar de maneira eficiente para trazer melhores resultados do ponto de vista da produtividade do trabalho e de aumento da eficiência do seu cash, né? De ter mais lucros. Então, o Cindy Lojas, quem não é associado, está perdendo. Visite o Cindy Lojas e se associe. E Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados, laminados, toda espécie de vidro que hoje é um grande material, né, de diferencial na construção civil. É o telefone 3302-4343. E aí, gurizada, alguma novidade? Foge alguma... Silvio, eu queria só voltar um pouquinho ao assunto que a gente já tratou aqui, mas eu não quero deixar passar em Alves. O Bernardoni estava preocupado que os policiais esses que mataram esses bandidos lá em São Paulo seriam suspensos e punidos, etc. O Bernardoni não esquece que o presidente hoje é o Bolsonaro, né? Só que foi lá em São Paulo, estadual. E não se esquece que o Bolsonaro já deu o recado quando assumiu, né? Que isso aí ia acabar. Aliás, o governador de São Paulo já tuitou apoiando o Bolsonaro, que também tinha feito apoiando os policiais. Exatamente. Aliás, nos Estados Unidos, esses policiais seriam condecorados. Exatamente, como são, né? E como são até hoje, exatamente. Nós vamos chegar lá ainda. Não chegamos lá, mas nós vamos chegar. Nós temos que fazer essa faxina não só na bandidagem, dessa área criminal, mas na bandidagem da área política. Enquanto nós não tiver tirar essa raça toda que se instalou no Brasil, que só quer o mal do país, que só defende bandido, que só rouba, porque roubaram tanto nesse país. Olha aqui, ó, até me lembrei agora desse assunto. Esses caras estão dizendo que é uma barbaridade o governo, esse governador que nós temos falado aqui, que o governo vai criar um sistema de capitalização, questão mista da Previdência e tal, estão dizendo que é uma barbaridade que o Chile fez. Eu só quero lembrar para vocês o seguinte, essa turma aí. O governo que entrou em 2003 faliu o FUNCEP, da Caixa Econômica Federal, o Previ do Banco do Brasil e dos Correios e Telégrafos. Eram bilionários, estão falidos. Tanto é verdade que eu tenho um amigo que é da Caixa Econômica Federal, sabe quanto é que eles estão pagando para repor o que o governo Lula e o governo Dilma roubou desses fundos. Olha, e a maioria deles votaram nessa turma toda. Alguns têm que pagar R$ 2.500 por mês. Ao invés de receber, eles estão pagando e ficam quietinhos, porque foi a turma deles que roubou. Então, eu não venho falar de história de capitalização, porque a capitalização é importante, em muitos países no mundo existe, e a questão da capitalização é a questão de gerenciamento. Ontem, o nosso deputado federal, aquele que ficou em cima do muro quando foi feita a votação para tirar a Dilma do governo, ficou em cima do muro, vou me abster. Pompeu? Que gaúcho, Pompeu de Matos, esse aí, ó, que eu nem devia dizer o nome dele. Isso aqui, ó, não honra as bombachas que usa. Ontem ele meteram o pau nessa capitalização
o Guedes. E aí ele disse que conhece muito, porque ele é do Banco do Brasil, e o Previ funciona, não sei o quê. E tu recebe lá, vem, tu recebe. Sim, sim. Digo, então, quer dizer, Receita disse que era contra. E agora está dizendo que lá no Banco do Brasil funciona perfeitamente. Só que ele foi desonesto ao não dizer que ele está pagando, como é o nome dele? O Pompeu de Matos. Pompeu de Matos. É deputado do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Federal. Deputado federal. Deputado federal do Rio Grande do Sul, eu nem sabia, não conhecia. Não. Bom, inexpressivo certamente. Então é que o senhor, como deputado, como funcionário do Banco do Brasil, deve estar pagando, eu tenho a certeza que o senhor está pagando o furo que os seus partidários, a sua turma, né, política fez no Banco do Brasil. O senhor tem que vir, o senhor tem a obrigação de vir a público e dizer isso. Eles sim, não descapitalizaram, eles roubaram o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios e Telégrafos. Essa é a Foi verdade. o que o Guedes falou, está tudo quebrado. Mas está tudo quebrado. Está tudo quebrado. Quebraram tudo. As fundações estão todas quebradas porque meteram a mão. Aí não gostaram disso. Mas claro. se eu não me engano, os juízes, promotores hoje, eles não se aposentam integral, a não ser que eles façam uma aposentadoria complementar. Se eu estiver enganado, tanto que os novos é um percentual descontado para que eles possam se aposentar integralmente. Não é mais como antigamente. Isso já faz alguns anos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, ficou com Brito até essa história. Então, não tem problema nenhum. Quer se aposentar integral, faz uma previdência. Todo o resto da população, tirando o funcionalismo público, tem que fazer isso. Por que não fazer para todos? Agora, o problema do juiz é o seguinte, tem uma lei, né, em que eles, se forem pegos roubando, sei lá, fazendo uma coisa contra a ordem pública, eles, ao invés de serem punidos, eles são premiados. Eles vão para a aposentadoria compulsória com o salário integral. Isso é uma barbaridade. Quer dizer, se não é juiz, se é um funcionário qualquer da área da pública, o cara comete alguma coisa, ele é exonerado para bem da função pública sem salário nenhum. Agora o juiz é premiado. E aí? É o Brasil, né? Então, Bernardoni. Mas aqui, ó, tem desembargador no Rio de Janeiro que ganha 300 pau por mês. Penduricalhos que foram juntando tudo, que agora aqui o nosso prefeito fez um projeto agora e tirou, não vai ter mais penduricalho no funcionalismo, que eu acho que está correto, e isso aí também vai terminar. No momento que a PEC for aprovada, da Previdência, isso vai acabar. Vai ser, todo mundo vai se aposentar com o valor da INSS. Futuramente vai ser isso aí. Vai terminar essa mumunha, o cara receber 300 pau por mês, 250 pau por mês. Isso não existe. Ó. A aposentadoria, o Temer pediu a liberação de 111 mil reais. Aí eu fiquei pensando, por que 111 mil reais? Não é? É que verba de aposentadoria é impenhorável e não pode bloquear. Aí descobri que os 111 mil é aposentadoria. Quem achou 111 mil reais de aposentadoria, Bernardo? Hoje a justiça... Um deputado federal fica 4 anos lá e já tem direito à aposentadoria. Tinha direito à aposentadoria, hoje, com um X. Falando do Temer, hoje ele foi reconhecido, como é que é o termo jurídico? Réu naquele processo da Lava Jato. Ele, mas aquele camarada, a filha dele, etc. E tal. Quer dizer, mais um processo contra o... Não, o Temer já é réu em 7 processos. É mais um tal. Olha aqui, pessoal. Hoje foi mais um. Está batendo ali com o Lula. Vai ser uma corrida grande. Tá fazendo Só tem um detalhe, só um detalhe. Eles fazem o cara ser réu em 7, 8, 10 processos. E não mostra nenhuma prova concreta contra o cara. Sim, sobre o Lula não tem. Não mostra nenhuma prova concreta. Não mostra nenhuma prova concreta contra o cara. Não, tem ilações. O cara levou a mala de dinheiro para ele. Tinha lá 50 milhões no apartamento, que era dele. Quer dizer, o Lula foi a mesma coisa. Tudo ilações. Até agora não provaram nada. Pode escrever o que eu estou te dizendo. O Temer vai escapar de tudo isso aí. Muito bem. Aqui, a Algair Engenharia executa obras comerciais. Ele defende. A Algair Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre.
Estúdio de 37 a 44 metros quadrados, controlado pelo smartphone. Localizado perto da PUC, o prédio conta com um salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Você pode enxergar lá dessa obra do H e a Arena do Grêmio lá. À noite, então, fica uma maravilha. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar. Algaia, uma provocaçãozinha, né, com o doutor Algaia aí, que esteve lá onde passou, lá pela minha casa. Eu vi que ele passou gritando lá, né, porque o time dele tinha empatado, enfim. Empatar com o River Plate não é fácil, campeão da Libertadores da América. Quem ganhou do Grêmio, o empate já é uma grande vitória, né? Bom, mas... Intervalo do jogo. Intervalo do jogo. Quanto é que está o jogo? 1-0 para a Católica. 1-0. Perdeu mais 2 gols. E o Grêmio não perdeu nenhum? Não. Tá bombado então, né? Então, o Fly Design Studio da obra da Algaia Engenharia de qualidade, esse há mais de 30 anos, né? Olha aqui, ó, outro ícone aqui do nossos negócios é o supermercado Zafari. O Zafari começou pequenininho lá em Passo Fundo, se expandiu, hoje é um sinônimo de qualidade, de produtos, enfim, de serviços, e está lá em São Paulo. Eu sempre digo lá ao lado do Allianz Parque, lá do Palmeiras. Eu tive lá, realmente é uma obra maravilhosa, gigantesca, e que reúne toda a gauchada. A gauchada se reúne lá no Zafari para bater papo, para comprar e tal, matar a saudade do Zafari, né? Porque realmente tem esse aconchego. O gaúcho, quando está fora daqui, ele busca esse aconchego e, sobretudo, de recordar, né? De ter essa ligação com o nosso Rio Grande do Sul. Vamos então à mensagem do nosso supermercado Zafari, onde economizar é sempre comprar bem. Bom, eu vou trazer um assunto assim mais tranquilo, mais fácil, mais deglutinável aqui, que é a decisão do ministro da Educação. Ele sempre é polêmico, né? Ricardo Vélez Rodrigues, que ele afirmou que serão feitas mudanças, já vi hoje uma brigaçada sobre isso aí, no conteúdo dos livros didáticos do país, no que diz respeito ao golpe militar de 64 e a ditadura que se seguiu durante 21 anos. Para o ministro, não houve golpe, o regime militar não foi uma ditadura. Antes de passar em debate aqui, eu só quero dizer uma coisa. Mais fácil. Um assunto mais tranquilo. Mais tranquilo, isso Antes de eu passar como âncora, que é passar para nós debater aqui, eu quero só dizer o seguinte, ó. Eu quando estudava, a maioria aqui da minha, fora aqui, que é guriazinha e tal, né? Mas nós temos uma certa, e esse guri aqui também é mais novo, temos uma certa contemporaneidade. E eu, quando estudei na faculdade, e mesmo no ginásio, a gente tinha ordem social e política brasileira. Ali tu aprendia o que era comunismo, o que era socialismo, o que era capitalismo, o que era democracia, o que era isso, o que era aquilo, o que era política, como era que era. Só que, de uns tempos para cá, no Brasil, é apenas uma doutrina, é uma visão mostrada. Então, essa história toda, eu acho que esse revisionismo está acontecendo no mundo todo. Está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na Suécia, está acontecendo em todo mundo. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, se tiver que deixar alguma coisa, contar alguma história da coisa, que se conte os dois lados. Não é isso que eles sempre pregaram? Se conte os dois lados. E aí, Foge? Isso mesmo. Silvio, o absurdo é tão grande nos livros escolares que se chegou a um ponto, uma época de se colocar nos livros infantis aí que a Amazônia não era mais do Brasil. Imagina o ponto. A doutrinação toda. Não é? Da doutrinação onde chegou. Então, é preciso sim fazer uma revisão em tudo isso. Agora, não adianta revisar os livros se não revisar os professores, não é? Porque a continuar também, não é? Os professores que estão aí com a ideologia que tem, maioria absoluta deles de esquerda. O meu neto hoje, vai ser difícil. Meu neto me disse uma coisa, eu fui pegar ele no colégio, ele me disse assim, começou a me questionar umas coisas no carro, né? Disse assim, vô, tem esquerda no Brasil? Há 13 anos. E eu assim, como assim? Sim, a nossa professora hoje na aula falou que não existe esquerda no Brasil, só tem direita. Ela te disse isso, é assim. Colégio Leonardo da Vinci. Então, isto é uma doutrinação
E aí nós vamos ficar quietos por causa disso? Quer dizer, olha, então se ensina as duas coisas. Os professores são desonestos, mas eles estão doutrinados. E tu falaste muito bem, tem que fazer uma faxina total. Isso aí. Né? E isso vai do ensino básico até a universidade, não é? Na universidade piora. Exatamente. Pior, e na universidade pior ainda, né? Porque, na verdade, eles não passaram 15, 14 anos no poder, eles estão há 30 anos doutrinando. Eles fizeram uma coisa muito bem feita. Tu sabe Mas, que eu estava em frente ao pronto-socorro quando explodiu 64. Estavam quebrando tudo. As lojas, bancos que tem ali em volta, tudo. Os caras atirando pedra e quebrando e atirando foguete e tudo, em cima da polícia e tudo. Quer dizer, foi golpe. Foi aqui, tiveram que meter o pau nesses vagabundos, entendeu? O exército entrar a 1000, encher eles de porrada, entendeu? Para poder acabar com isso, senão hoje nós seríamos uma Venezuela. Sabe qual é o problema hoje nós temos no ensino? Tem que ter essas revisões todas. Não se estuda história. Não se estuda história. Se lê alguma coisa, o que o professor dá em sala de aula, e não se estuda história. Se pegar meia dúzia de obras da época, de um lado para outro, todo mundo vai entender o que efetivamente aconteceu. Tem um livro muito bom, que é do Romeu Tuma Júnior, vocês já devem ter lido, Eu já li. que ele conta exatamente toda a história. Aí vão dizer, mas o Romeu Tuma Júnior tinha interesse. Qual o interesse que ele tinha? Ele trabalhou dentro do PT. Ele saiu e escreveu. Esse livro é o único livro que não é contestado. Nenhuma pessoa fala sobre. Eu li inteiro o livro. E outras obras. Aí tu vai começar a entender quem é, por exemplo, Lula. Que sindicalista, veio do povo. Pior é a Dilma. Tudo mentira. Não, a Pior Dilma nem se fala, mas o Lula era o cara, o alcagueta do regime militar. E aí coisas que a gente também vivencia e conhece pessoas que trabalharam na época, viveram, sabe o que acontece. Tudo isso foi mascarado, tudo isso foi uma obra mascarada. E aí, sem estudar história, tu doutrina o que se quiser. Qualquer coisa que se diga, se tem como verdade. Isso é o problema maior. Não se estuda, não se lê, se entrega pronto. Isso é um problema maior hoje no ensino, que eu vejo. Não dá nem para discutir, né? Tem exemplos de escolas em que alguns alunos contestaram e foram achincalhados pelo professor. Foram desrespeitados pelo professor. Desrespeitados pelo professor. Então, nós realmente estamos num momento assim que nós temos que fazer uma grande faxina mental nessas coisas todas. Isso não demora... Olha, isso é para 2, 3 gerações. O estrago foi tão grande que 2, 3 gerações... A doutrinação é tão feita, tão bem feita, e quantas vezes foram falando, que hoje tem centenas, milhares de pessoas que não eram nascidas em 64 e discute que era ditadura, porque ditadura nunca mais, porque não sei o quê, e não passou pela ditadura. Não era nascido ainda, entendeu? E discutindo que foi golpe, por quê? Porque incutiram na cabeça dele que foi golpe, que o pessoal queria o bem do país, não queria o bem coisa nenhuma. Bernardone, como se esse pessoal que tu está citando aí gostasse de democracia. Os caras que dizem que há democracia na Venezuela, que aplaudem Cuba, que são apaixonados pela União Soviética, por a China, pela Coreia do Norte, mas que democratas são esses? Esses caras que vão querer fazer reparos à ditadura militar, vocês também são ditadores, adoram ditadura. Só não gostam da ditadura militar porque não foram vocês que implantaram, que queriam implantar aqui, por sinal. Né? Mas a esquerda, quando se torna totalitarista e faz a sua própria ditadura, a primeira coisa que ela faz? Uma farda. E pega a arma. Todos são assim. Todos botaram uma farda. Todos viraram o militar que eles tanto odeiam. Hoje então, esse vagabundo da Venezuela hoje está nas costas do exército lá. Mas a Venezuela só permanece porque ela teve exército. Eu sempre digo que só não deu certo todo esse negócio aí do PT aqui no Brasil, porque eles nunca tiveram exército lá deles. Se tivesse, aí nós estaríamos num problema grave. E aí tem que dar razão para o Bolsonaro, que diz que, na verdade, quem mantém a liberdade... é o exército. Ele não disse nada errado, ele só disse uma forma ruim. Quem é que mantém o Maduro lá? Mas quem é que mantém o Maduro lá? Se eles acham que é ruim o exército manter aqui a nossa democracia, quem é que mantém o Maduro? O Maduro só mantém lá porque ele cooptou lá alguns generais
12, 13 generais, e esses generais que mantêm ele, quer dizer, a força das armas. Quem mantém a família Castro em Cuba é o mano militar deles, é verdade. Não faz alguma coisa, até hoje, teve um amigo há pouco tempo lá, diz, eles vão lá, pegam a pessoa, somem com ela e até hoje funciona assim. Hoje a ONU decretou de emergência, né, a questão da Venezuela, já era para ter feito isso há muito tempo. Quer dizer, eu quero saber onde é que estão aquelas entidades de direitos humanos que não se manifestam sobre isso. Elas só se manifestam quando tem a Marielle, quando é uma coisa de esquerda, aí eles fazem o trombone no mundo inteiro. Bom assunto da Marielle. Quem é que ouviu alguma coisa mais sobre a Marielle agora nos últimos tempos? Porque descobriram que quem mandou matar está envolvido o deputado do MDB, ligado na época com o PT, e o pessoal simplesmente acabou o assunto. Ninguém se dá conta disso. Aquele pessoal das laranjas lá disseram que o partido do PSL do Bolsonaro usou mulher laranja. Quando começaram a descobrir que quem mais usou mulheres laranja foi o PSOL, aí a imprensa deixou de dizer. Exatamente. Para proteger o quê? A esquerda, esse é o problema. Então aí essa imprensa parcial que nós temos, né, Isfog? Exatamente. Silvio. Final do programa, estamos indo, vamos lá. Pois é, final do programa. Só queria relembrar aquele quadro de horrores que a gente assistiu ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Uma loucura. Que horror. Um quadro de horror aqui. Uma vergonha. Uma vergonha. E o Bernardoni disse bem que o Paulo Guedes não aguentou no final. Mas não é quem aguenta. Mas o homem passou 6 horas engolindo sapo. Não é quem aguenta. Ele passou 6 horas sendo chamado de mentiroso, enganando. E foi feita a organização. E para isso aí eles são usaram. Aquela Maria do Rosário, aquele pessoal do Glaze Rosa, aquela cachorrada, esses nossos deputados daqui, tá aqui, ó, eles pegaram, se inscreveram, os primeiros 17, eram todos deles. Obrigado pela presença. Isfog, obrigado pela presença. Rosane, obrigado pela tua presença. Obrigado, Daniel, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Aqui é só um detalhezinho, vou estourar. Talvez hoje às 11h30. Não diz bobagem. O espumante. Uma boa noite para todos vocês. A nossa atividade volta amanhã aqui na RDC TV para 511 mil pontos de net para o mundo todo. Até lá, boa noite.